4 jogos hoje pela Série B e é o dia que o G4 pode mudar, meu irmão. Ceará e Sport jogam com essa possibilidade de entrar no G4. Santos e América fazem um confronto direto pelo acesso. Curitiba e Operário tentam a última cartada para tentar subir e tem CRB e Chapecoense desesperados na zona de rebaixamento. Vamos analisar os 4 jogos de hoje na Série B e ver como é que eles podem afetar a tabela inteira. Então vambora, mete marcha aí, vamos nessa. Hoje termina a 26ª rodada da Série B, rodada que começou na sexta, passou pelo sábado e agora chega no domingo com mais 4 jogos pra gente acabar. A liderança não muda mais nessa rodada, mas o G4 pode mudar hoje. Ceará e Sport são os candidatos a entrarem no G4 e a zona de rebaixamento também pode mudar, né? Já mudou, né, na sexta-feira e pode mudar de novo. Agora o CRB tem a possibilidade de sair da zona de rebaixamento, tá? Vamos conversar sobre os 4 jogos de hoje, né, nesse vídeo aqui, né? Vai ser Santos e América, Operário e Curitiba, Chapecoense e Ceará, e a gente tem ainda Sport e CRB. Eu me chamo Diogo Cunha, cara, esse é o canal Torcedorismo, nós somos especializados em futebol brasileiro e eu conto muito com a sua inscrição, mas assim, a gente tá muito perto de bater 56 mil inscritos, então vambora, vamos bater essa meta e vamos para mais. Vocês são incríveis, moram no meu coração. Só tenho a agradecer mesmo a todos vocês que estão me dando essa força aí, me mandam mensagem aqui nos comentários, lá no Instagram. Enfim, cara, vocês são demais, beleza? Vamos começar conversando aí sobre Santos e América, jogo às 16 horas, é um confronto direto por acesso, tá? O Santos já viu o Novo Horizontino vencer nessa rodada, abriu 4 pontos na liderança do Santos, então o Santos é um time que nesse momento tem 4 pontos pro líder e 4 pontos pro 5º colocado, né? O time que pode tirar o Santos aí do G4, né? Então o Santos perdeu praticamente toda a sua gordura dentro do G4. O Santos não vem jogando bem, tá? O Carille tá muito pressionado. O Santos venceu o Brusque na última rodada, mas ainda assim o Carille saiu pressionado, né? A atuação não foi boa. Tem 5 pontos de distância pro América, que é o adversário de hoje, e não pode de jeito nenhum pensar em deixar escapar ponto dentro de casa de novo, né? E o Carille vai ter um reforço, um baita reforço aí, jogador voltando aí, o JP Sherman retornou aí, voltou da seleção, ele estava na seleção de base, seleção sub-20, e vai ser titular novamente na lateral. É um baita de um reforço, né? O time não tem nenhum suspenso para essa rodada e o Carille deve repetir a escalação que vem jogando na Série B nas últimas rodadas, né? Só que com esse retorno do JP. E o Luan Pérez, zagueirão que voltou, né, para o Santos, vai estar à disposição no banco de reservas, foi relacionado pela primeira vez desde a sua volta. Já o América Mineiro, cara, vem de uma grande partida, né? Primeira vitória sob o comando do Lisca, meteu um 3-0 para cima do Guarani. O time voltou, né, a mostrar muito volume ofensivo, né? Coisa que o América estava tendo dificuldade. Pelo menos nas últimas 10, 12 rodadas, o América estava tendo essa dificuldade de volume ofensivo, foi muito bem contra o Guarani, retomou um pouco a confiança, só que agora o jogo é fora de casa, né? E fora de casa o time só venceu um único jogo em 12 partidas como visitante, tá? Então é um time que precisa melhorar aí esse seu desempenho como visitante, e é um baita de um desafio enfrentar o Santos na Vila, né? Só que com a derrota do Vila Nova nessa rodada, que é o 4º colocado nesse momento, né? Tá ali no G4, é o 4º colocado e foi derrotado, existe a chance do América Mineiro se aproximar ainda mais do G4, tá? Pode cortar essa vantagem para 1 ponto e voltar, meu irmão, a todo vapor na briga pelo acesso. Pode terminar o dia hoje, essa rodada, na 5ª colocação, mas aí vai depender de tropeço de Sport e Ceará, tá? O Lisca, para esse jogo de hoje, vai ter o retorno do Éder, que estava suspenso na última rodada, não jogou, vai estar à disposição agora, né? Deve voltar a ser titular no lugar do Lucão, ali na zaga, e o Lisca pode ser que repita o resto da formação titular que venceu o Guarani, até porque foi, né, uma partida muito boa, e os desfalques que ele vai ter são desfalques que já vêm de longa data ali, entregues ao departamento médico há muitos meses quase, né, muitas semanas aí, tá muito tempo aí essa galera machucada ali, né. Pro jogo de hoje, cara, eu vejo o Santos favorito, tá, eu vejo esse time do Santos mesmo desencaixado, é um time que consegue imprimir um ritmo muito forte no início dos jogos, né, principalmente na Vila Belmiro. Então o Santos tem que
que resolver essa partida logo no início. São dois times que vêm de oscilações recentes, né? A última oscilação do América foi para cima, né? O time jogou muito bem contra o Guarani, mas fora de casa não rende muito, não dá muita confiança. Vamos ver se esse time do Lisca é diferente, mas o Santos é favorito para mim com 3 raios contra 2. Vejo o Santos com uma probabilidade de vitória. Outro jogo às 16 horas, 4 horas da tarde, Operário e Curitiba nesse domingo, cara, um confronto paranaense, né, confronto direto, só que é um confronto direto no meio de tabela, né, quem vencer ganha o direito de sonhar com acesso, né, o Fantasma aí tem 33 pontos, o Coxa tá com 34, os dois querendo aí voltar a essa briga de acesso. Acho que, cara, na minha opinião, na minha análise, essa é a última chance dos dois times, tá? O Curitiba, se você for ver a tabela agora, tá 8 pontos de distância do Vila Nova, o Operário tá 9, tem um jogo a menos, né, é verdade, mas com essa derrota do Vila Nova pode ser uma chance que não vai voltar, né, então tem que vencer hoje para cortar essa vantagem. Mesmo assim, cara, o Curitiba vencendo fica a 5 pontos, né, pode ser até que ganhe essa folga, e o Fantasma ficaria a 6 pontos, porém com um jogo a menos, então poderia ser 3 pontos, então pro Operário dá um pouco mais de entusiasmo uma vitória hoje, já que o Vila Nova perdeu e a chance é agora, né? O Operário caiu muito seu desempenho no segundo turno, só venceu um jogo até aqui no segundo turno, não tá bem nessa volta, né? Nessa segunda volta da Série B, e é um time que tá tentando se reencontrar, né? Tinha uma defesa espetacular, a defesa tem dado uma vacilada, deu uma desencaixada e o ataque não melhorou, então os resultados do Operário sumiram. Só que tem um tabu, cara. O Operário não perde do Curitiba há 13 anos jogando em Ponta Grossa, tá? Isso aí é um tabu danado. 13 anos, a última vitória foi em 2011 do Curitiba jogando lá. Lembrando que esses times os dois são paranaenses e disputam o mesmo campeonato estadual, então todo ano praticamente tem aí Operário e Curitiba, né? Pro jogo de hoje, cara, Maxwell, né, atacante Maxwell e o Rafael Santos, né, os dois foram expulsos no jogo contra o Ceará, estão fora do jogo de hoje, vão cumprir suspensão. O Gabriel Mesquita vai ser titular ali no gol, né, provavelmente, e o Rodrigo Rodrigues deve assumir ali a vaga no ataque. E lembrando que o técnico, né, o Rafael Guanais, também foi expulso, não vai estar à beira do campo, mas talvez a torcida goste dessa parte, que a torcida não tá com muita paciência com o Rafael Guanais não, né. Do lado do Curitiba, cara, o time melhorou no segundo turno, melhorou depois da chegada do Jorginho, né, novo técnico aí do Coxa. Novo técnico não, né, mas o treinador que chegou recentemente no Curitiba melhorou as suas atuações, só que não melhorou o suficiente, cara, não melhorou o suficiente pra, meu irmão, vai brigar por acesso, o Curitiba tá atropelando todo mundo, precisa achar uma arrancada assim gigante, né, tipo 4, 5 vitórias seguidas, né, chegou a emendar 3 vitórias seguidas, só que aí já são 2 jogos sem vencer, e aí o time acaba caindo de novo na tabela, então o Curitiba precisa achar essa arrancada final assim espetacular para conquistar esse acesso, né. Pro jogo de hoje tem um desfalque muito importante, né? O Robson, que é o artilheiro do time na temporada, não vai jogar hoje, tomou o 3º cartão amarelo, tá suspenso. Matheus Friso deve entrar, ou o Figueiredo, né? Tem essa dúvida aí em quem vai ficar com a vaga titular. Pro jogo de hoje, cara, mesmo com esse tabu todo, né, pela frente aí de não vencer 13 anos o Operário, mesmo o Operário sendo um time muito, muito forte no Germano Krieger, embora esteja vacilando nas últimas rodadas, né, quando joga em casa, eu vejo o Curitiba favorito, cara, porque recentemente o Curitiba tem jogado um futebol melhor, né? Tem jogado um futebol, assim, até de alto nível, né? Já fez um grande jogo contra o Novo Horizontino, né? Na última rodada, então é um time que melhorou muito seu desempenho. Para mim é favorito com 3 raios contra 2 do Operário. Aí esse jogo vai ser bom, né? Clássico paranaense, podemos dizer assim, será? Temos ainda Chapecoense e Ceará às 18h30, mais conhecido como 6h30 da tarde ou da noite. Cara, confrontos de opostos na tabela, né? A Chapecoense tá querendo se salvar e o Ceará tá querendo entrar no G4. Só depende de si para entrar pela primeira vez no G4 da Série B em 2024. Meu irmão, é o jogo, essa é a hora do Ceará, não pode deixar escapar, mas, cara, a Chapecoense vem de vitória, tá? Vem de vitória, é um time que venceu a Ponte Preta, não vencia 10 jogos e conseguiu vencer a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, fora de casa. Teve um pouco esse respiro, né, esse alívio de voltar a vencer, mas não tem tempo pra pensar não, meu irmão. Ituano e Paysandu já venceram nessa rodada, então a Chapecoense tem que vencer, meu irmão, para se manter no bolo de quem quer sair da zona de rebaixamento, porque não tem condição de sair hoje da zona de rebaixamento. Iria a 28 pontos, colaria na pontuação do Ituano, só que tem
3 vitórias a menos, ficaria com 2 vitórias a menos em caso de vitória, então não tem condição de sair. Para esse jogo de hoje, né, o Gilmar Dalpozo tem o retorno do Foguinho, estava suspenso no jogo contra a Ponte, vai jogar, mas só que ele perdeu o João Paulo e o Mailton, tá? Os dois estão suspensos para o jogo de hoje, e o Bruno Leonardo se lesionou também, não vai para o jogo de hoje. Esses são os 3 desfalques aí da Chapecoense. O Rodrigo Moledo, por outro lado, volta a ficar à disposição, né? Ele que estava lesionado há algum tempo, voltou a ficar à disposição, deve ser inclusive titular nesse jogo de hoje. No lado do Vozão, no lado do Ceará, cara, comenta aí, você torcedor do Ceará, cara, mas assim, eu acho que é o jogo mais importante da Série B até aqui. É o jogo que pode, assim, mudar os ares do clube e mudar a cabeça e falar assim, meu irmão, chegamos, agora é manter, dá pra gente subir, porque o Ceará tá precisando desse fôlego, dessa injeção de confiança. O time tá jogando muito bem, mas nunca chega, e agora chegou a hora de ser recompensado. Se vencer hoje, vai entrar no G4, só depende de si. Vem de uma grande arrancada, 3 vitórias nos últimos 4 jogos, não é derrotado há 4 jogos, o time encaixou de vez. O Léo Condé conseguiu acertar esse time, tá jogando muito bem, e passa o Vila Nova se vencer esse jogo de hoje, né? Empata em número de pontos, né? E empata em número de vitórias também, só que vai passar no saldo de gols, vai a 10 no mínimo, né? Hoje o Ceará tem 9 e o Vila Nova tem 0, né? Então seria 10 de saldo a 0 caso o Ceará vença por 1-0, por exemplo, né? Então o Ceará vai entrar no G4 se vencer por qualquer placar hoje, né? Então tem que ir atrás dessa vitória, porque o empate pode custar caro, tá? Além de não entrar no G4, pode ser ultrapassado pelo Sport e pelo América, que também jogam hoje, né? Então o Ceará tem que ir, pode ir do céu ao inferno, né? Você não pode deixar de jeito nenhum. Empate já é ruim, imagina aí a derrota, né? Então, pro jogo de hoje, o Léo Condé vai ter desfalques do Matheus Bahia e do Richardson, né, que estão suspensos pelo 3º cartão amarelo, e o Saulo Mineiro, que foi expulso, né, no último jogo, não vai jogar hoje também. Cara, Saulo Mineiro é um desfalque forte, tá? Um desfalque sério aí pro Léo Condé montar esse time, mas o meia Rafinha vai estar à disposição pela primeira vez, né? Tá aí, foi relacionado para a partida dele, que foi recém-contratado, está à disposição para essa partida. Agora, quando a gente pensa em favoritismo, cara, olha só, Chapecoense só venceu um jogo dentro de casa nessa Série B, é o pior mandante de toda a Série B, cara. Meu irmão, venceu um jogo em 12 dentro de casa, impressionante esse número, né? São 11 jogos seguidos sem vencer na Arena Condá, tem 7 empates e 4 derrotas. O Ceará é um bom visitante, já conquistou pontos importantes nessa Série B, e é um time que tá jogando o fino da bola, e pra mim é favorito hoje, só que esse jogo vai ser muito parelho. Eu vou dar 3 raios pro Ceará, 2 raios pra Chape, porque, meu irmão, a Chape tá desesperada, vai dar a vida, mas o Ceará tecnicamente é melhor e coletivamente também é melhor. Inclusive, se você vai a algum desses 4 jogos hoje, já sabe, né? Não preciso nem falar. Filma a festa da sua torcida, posta lá no seu Instagram, nos seus stories, e me marca que eu vou repostar geral. Cara, tem muito stories nessa rodada, todo mundo tá me marcando, então me marca na festa da sua torcida também. E por último, vamos falar de Sport e CRB. O último jogo de hoje também às 18h30, acontece juntinho ali com o jogo do Ceará. É o jogo de volta, né? Piadas à parte, porque acabou de enfrentar o CRB ali na quarta-feira, o Sport. Acabamos de ter esse confronto pelo primeiro turno, porque era um jogo atrasado. E aí agora teremos o jogo pelo segundo turno, né? Então, assim, nesse jogo de meio de semana a gente pôde ver um Sport completamente dominante, né? Dominou o jogo inteiro, só que não conseguiu vencer, né? Teve muitas chances, mais do que o dobro de chances do CRB, mas parou ali no Matheus Galdino, estava inspirado, o goleirão do CRB, pegou tudo, terminou 1-1. Então, pro torcedor do Sport, que tá preocupado se o time vai subir ou não, agora, meu irmão, o Sport não tem mais 2 jogos a menos, tem só um jogo a menos a cumprir, é contra o Operário. Então o Sport tem que continuar vencendo como se não tivesse esse jogo a menos. Pode entrar no G4 hoje, tá? Seria gigante o Sport entrar no G4 com um jogo a menos. Então, para isso, obviamente, vai precisar vencer e torcer por um tropeço do Ceará. O Sport não depende só de si. Precisa que o Ceará não vença, né? Empate ou perca, e o Sport precisa vencer, né? Se empatar, né? Esse jogo que não é de todo ruim, eu vou explicar o porquê, mas vencendo vai empatar com o Vila Nova em número de pontos, em número de vitórias, e passa também no saldo de gols. O saldo do Vila é bastante ruim, né, para quem briga ali no topo, então o Sport passa. Por que o empate é ruim, mas não é de todo ruim? Vai diminuir a distância
pro Vila Nova, mesmo caso do Ceará, né? Diminui a distância para 2 pontos ali pro G4, só que perde a chance de passar um adversário direto, que é o Vila Nova, né? Então, essa é a parte bastante ruim, atrasa mais um pouco a entrada do Sport, porém o empate mantém o time dependendo só de si, já que tem um jogo a menos, né? Nessa tabela da Série B. Então, é um time que vem de 3 jogos sem perder, né? 2 vitórias e esse empate contra o CRB. O time mudou muito sob o comando do Pepe, mudou rápido, mudou da água pro vinho, dominou os últimos 2 jogos que fez, né? E fora de casa contra Avaí e CRB. E o Pepa tem a possibilidade de repetir todos os jogadores pela 3ª vez seguida, tá? Não tem ninguém suspenso, ninguém se lesionou de lá pra cá. Tem o de Plácido, que tava machucado, lateral direito, né? Tava machucado. Tá à disposição de novo para esse jogo, participou dos treinos nessa semana, só que o Igor Cariús deve permanecer ali na lateral direita, ele que tem desempenhado bem mesmo, improvisado. O Igor Cariús foi aprovado, né? No lado do CRB, cara, mais uma vez é aquele jogo para respirar. Mais uma vez tá na zona de rebaixamento. O Ituano venceu outra partida já nessa rodada, goleou a Ponte Preta e agora dessa vez o empate não serve para o CRB sair da zona do rebaixamento. Tem que vencer para sair e terminar a rodada de novo fora da zona do rebaixamento. O time tá a 2 pontos do Ituano, tá numa situação desesperadora, não tem mais aquele jogo a menos, né? Na situação do CRB, contava muito com esse jogo a menos, acabou empatando. E tá dentro da zona de rebaixamento. O time mostrou muito pouca evolução, tá? Nesse primeiro jogo sob o comando do Pivete. Então é um time que tá preocupando demais. Mas para esse jogo de hoje, né? O Mike, que ganhou uma chance com o Pivete, deve disputar a posição com o Cleiton, mas eu acho que ele continua como titular, né? O Pivete gosta do Mike, né? Confia nele. E o Anselmo Ramon voltou ao time também, deve permanecer nesse jogo de hoje. O Pivete deve manter o time que enfrentou o Sport aí no meio de semana. Então, cara, o Sport dentro de casa é um time que tem 7 vitórias, tá? Perdeu 3, empatou 1 em 11 jogos. É um time vencedor de 7 das partidas. É um time muito forte em casa. A torcida do Sport é uma das que mais faz a diferença no Brasil. E o CRB, cara, fora de casa são 12 jogos fora de casa e não conseguiu vencer ninguém. E pega um time fortíssimo, um mandante fortíssimo. Só que desses 12... 4 foram empates só, os outros 8 foram derrotas do CRB. Então assim, é um desempenho pífio, tá? É pífio, é ridículo o desempenho do CRB fora de casa, então precisa melhorar isso. Pro jogo de hoje, pra mim, o Sport é bastante favorito com 4 raios contra 1 do CRB, pela diferença que a gente viu no jogo lá no Rei Pelé, né? Que o Sport foi muito melhor tecnicamente, coletivamente, e eu não sei se o Matheus Albino vai estar aí completamente naquela posição de luz que ele estava na última partida, se ele vai segurar dessa vez, né? Vamos ver. Coloca aqui embaixo os seus favoritos para esses jogos de hoje também, né? Coloca as suas apostas, seus palpites. Comenta aí o que você tá achando, quem que você acha que termina no G4 dessa rodada. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, não esquece. E por favor, se você gostou das informações, das análises, deixa sua curtida para dar aquela força. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.